Não busque a bênção, busque o abençoador. Oi, eu sou a Emanuele, discípula de Jesus, e hoje eu quero te perguntar: a sua fé só funciona com resultado? Você de fato está exercendo a sua fé ou é apenas interesse? Acho que vale repensar sobre isso. Nós estamos acostumados com coisas tão fáceis, né? Tudo muito fácil na nossa mão, com a modernidade. Então, acaba que a gente acaba se acomodando. Mas nós não podemos cair nesse comodismo espiritual de achar que Deus está ali para servir a gente na hora que a gente quer, com aquilo que a gente quer. Então a gente se frustra. E hoje eu trouxe a palavra de Daniel 3 para a gente ver um exemplo muito claro de uma fé que foi provada diante da morte, vamos dizer assim. Que é uma história muito conhecida, né? Sadraque, Mesaque e Abednego com o rei Nabucodonosor. Então vamos ler Samuel 3, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E, senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Te convido a conhecer mais da história contada aqui no livro de Daniel. E o que a gente pode aprender com isso, com essa passagem? Olha o tamanho da fé desses garotos. Eles colocaram Deus acima de tudo. E é isso que a gente falha muito em fazer. Principalmente no tempo de hoje, que a gente acaba trocando Deus por coisas tão banais. E é interessante que na passagem, eles não falaram assim: ah, Deus, se o Senhor nos salvar, nós vamos fazer isso, tá. Não, eles mantiveram ali o posicionamento deles a todo momento. A morte não intimidou eles, porque eles estariam indo contra os princípios deles ali. Eles estariam desobedecendo a Deus. Eles estariam colocando outras coisas no lugar de Deus. E eles acreditam, né? Eles falam: Deus irá nos livrar. E se Deus não nos livrar, isso não vai mudar a nossa postura. Como que está sendo a sua postura diante das adversidades? Se o seu milagre não chega, você faz aquela birra, você fica chateado, você para de buscar, você para de orar, você para de ler a Bíblia. Como que tem sido isso? Se você não é atendido nas suas orações, você já começa a achar que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, que tudo dá certo para todo mundo, que só não dá para você. Sua fé está tão fraquinha assim. Sua fé está tão interesseira a ponto de achar que porque Deus não está te atendendo, é porque Ele não te ama, porque Ele não quer o seu bem. Muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente pede para Deus. Se o centro da nossa vida for Deus, nós vamos ter muito mais sabedoria até para pedir as coisas a Ele. Se bobear, a gente vai até diminuir a lista de pedidos. É muito importante você buscar a Deus primeiro e depois preocupar com as suas questões humanas. Porque se você cuida do seu espiritual, se você está em comunhão com Deus, o resto vai ser moleza, vai ser fichinha para você. Agora, se você só se dedica a Deus quando você está querendo alguma coisa,
ou quando você recebe alguma coisa, senão você está vivendo uma fé interesseira. Não pode nem me falar que é fé, né? Deu um nome aqui, mas você não está ali por amor a Deus. Você está ali pelo que Deus pode fazer na sua vida. Esse amor não está sendo amor, não está sendo genuíno, não está sendo verdadeiro. É a mesma coisa de quando a gente se aproxima de uma pessoa visando aquilo que ela tem a oferecer pra gente. Quantos relacionamentos amorosos, quantas amizades acontecem por interesse? Que você sabe que aquela pessoa vai te proporcionar algo. Você não pode deixar de estar perto porque lá na frente esse contato para você vai te render alguma coisa. Você faz a mesma coisa com Deus, sem perceber. Ou às vezes até percebe, mas a vaidade não deixa você mudar essa situação. Às vezes você tá tão mimado que você não sabe lidar com o não de Deus. E o não de Deus salva a gente de tanta coisa. E aliás, não precisa ser nem o não. O silêncio de Deus, ele já salva a gente de muita coisa. Ele faz com que a gente repense muita coisa. Então não se coloque na presença de Deus somente quando você está precisando de alguma coisa. Busque Ele a todo momento, a toda oportunidade que você tiver. Esteja ali, eleve o seu pensamento em oração. Coloque a sua vida verdadeiramente diante dele e deixe o Espírito Santo trabalhar. Abra as portas para o Espírito Santo na sua vida. Porque se você der espaço, tenho certeza que você não vai se frustrar mais com isso. Você pode até, às vezes, ficar um pouquinho chateado, mas vai passar. Você não vai ter esse comportamento mais de querer fazer uma birra com Deus, de bater a porta, de xingar, de esbravejar. Deus é tão maior que isso tudo. Deus é tão grande para você tratar Ele como um gênio da lâmpada, para você tratar Ele como um garçom. Desfrute desse amor que Ele te deu, que Ele te dá. Desfrute da melhor forma. Retribua esse amor com a sua vida. Deus às vezes tem fechado portas que iriam te jogar no abismo. E você não consegue ver porque você está cego espiritualmente, focado na sua carne, no seu desejo humano. Não é isso que Deus quer. Comece a repensar o que você tem pedido, como tem sido as suas atitudes diante dos seus pedidos, para Deus. Reveja as suas intenções. O que seu coração está carregando de fato? Eu sei que às vezes é muito difícil e eu tenho enfrentado um problema de saúde que os médicos já me viraram de cabeça para baixo e ninguém descobre o que é. E no começo eu ficava tão frustrada, porque não tem remédio para melhorar. Enfim, não chega a ser uma dor, é um incômodo que eu sinto, mas fica 24 horas e ninguém sabe o que é. Então no começo eu questionava muito Deus, eu ficava, por que isso está acontecendo comigo? Só que com o tempo eu fui aprendendo a descansar. Não adianta, não ia adiantar nada, isso não ia mudar nada, eu espernear, eu ficar brava com Deus, isso ia fazer mal para mim mesma, como estava fazendo. Então eu coloquei assim na minha cabeça que se esse for o meu espinho na carne, eu aceito, Senhor. Eu aceito. Se esse for o meu fardo, eu aceito. Porque se o Senhor me curar, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não me curar, o Senhor continua sendo Deus da mesma forma. E eu devo a minha vida, eu devo todo louvor, toda gratidão ao Senhor, independente
se eu vou ser curada ou não. Se não fosse pelo Senhor, eu nem estava aqui respirando, gravando esse vídeo, falando com você agora. Então, quando eu consegui internalizar isso, o Espírito Santo me deu essa tranquilidade, essa paz de realmente descansar, eu fiquei muito, muito mais tranquila. Parece que virou uma chave na minha cabeça. Fácil? Não foi. Mas eu também não poderia continuar vivendo daquele jeito, amargurada, sabe? Brava. Como se Deus me devesse alguma coisa. Deus não me deve nada. Nada. Eu que devo a Ele, a minha vida eu devo a Ele. O sacrifício que Ele colocou o seu Filho aqui no mundo para sofrer por nós, para que nós tenhamos vida. Ele não me deve nada, Ele não deve nada a você. Então que a gente possa entender isso, entender qual é o lugar de Deus na nossa vida, porque Ele deve ser prioridade. Ele não está aqui para atender os nossos pedidos, os nossos desejos. Então, pare de buscar Deus por interesse próprio. Pare de buscar Deus pensando nas bênçãos que Ele pode te dar, porque a maior bênção, o maior milagre, você já vive ele todo dia, que é a vida. E se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui fé, para eu saber que a palavra foi entregue para a pessoa certa, que você tenha um dia, uma noite, uma tarde muito abençoada. Um beijo e até a próxima!